Meu cabelo aqui atrás. E aí, pessoal, tudo bem? Eu entrei ao vivo, eu nem percebi. Vamos para mais uma live de crossover desenhista. Dessa vez eu vou estar aqui com o Roberto Enes, isso daí mesmo. Vou chamar o Enes aqui para live. E a live ela vai estar ocorrendo aqui no Instagram. E para quem vai estar no YouTube, você vai estar acompanhando a nossa live aí no Instagram. O Enes está chegando aqui. E continuando, essa live ela vai estar no Instagram, mas depois vou postar no canal do Amigo Jesus no YouTube. E se você estiver acompanhando aí no YouTube, vai ser muito top. Deixa o seu like aí no YouTube também. E aí, Enes? Bom demais? E aí? Tranquilo? Funcionou? Funcionou. Tranquilo. Tranquilo. O pessoal vai chegando aí aos poucos, aí a gente vai desembolando o papo e tudo mais. E a questão do fuso horário, hein? Daí é 7h30 agora? Acho que não é 7h30 agora, deixa eu ver. É 7h34, deve ter aí. Isso é por aí, 7h34, isso mesmo. Aí Eu tô com o computador aqui. atrasado, né, mano? O horário. Vocês seguem. Como Só é que se vocês põe falam o mais horário daí? devagar. Vocês falam o horário de Manaus? Porque aqui a gente fala o horário de Brasília, né? Ah, tá. É hora de Manaus mesmo. Aqui é diferenciado. Mas tem algum outro estado que segue o horário daí ou só vocês mesmo? Eu acho que o Pará é o mesmo horário, o estado do Pará. E Rondônia também. Acre também? O Acre eu não sei. O Acre. Você já foi no Acre? Não, né? Não, Eu acho que até hoje eu não fui conheci não. alguém que foi no Acre. Um dia eu vou conhecer. Pois é. Talvez as lendas sejam verdadeiras, né? É verdade. Sobre Manaus, quando eu fiz seminário, tinha um amigo meu que era daí, de Manaus. Aí era ele e a família dele. Toda vez a gente voltava com ele para casa, ele e meus colegas, a gente boa pra caramba. O nome dele é André. Ele dá aula aí, acho que na Universidade Federal daí que ele dá aula. Era muita gente boa mesmo. Pô, Ele veio pra legal, cá não pra fazer conheço. seminário. É, E aí era muito bacana mesmo. E como é que estão as coisas aí? Disse Tipo aí, sobre. Ah, sobre a pode falar. quarentena. Realmente aí já tá o caos já, como o pessoal tem contado pra gente, ou tá Rapaz, não tá normal? não. Não tá não? Tá bem normal, é. É mesmo, porque o Por pessoal incrível que aqui, pareça. aqui pra gente, o pessoal só tem chegado notícias. Amazonas tá um caos, Amazonas entrou no pico e tá tudo, pra gente aqui tá chegando como se tivesse um apocalipse acontecendo aí. Rapaz, não. Pelo que eu sei, não. Assim, aqui em Manaus, os hospitais eles já eram deficientes, né? Uhum. Então, tipo assim, antes da pandemia já tinha o apocalipse, entendeu? E Tá, aí, por entendi. incrível que pareça, tipo assim, agora eles noticiam o apocalipse como se fosse novidade, entendeu? Mas na verdade o apocalipse já existia aqui. Então E tá bom, tá explicado. alguns hospitais eles estão com poucas pessoas sendo atendidas, Uhum. né? Porque a maioria das pessoas está com medo de ir no hospital. Uhum. Agora, tem alguns sim que estão lotados. Tem os SPAs, que são unidades menores, né, de atendimento Uhum. rápido, que eles estão lotados e tem morrido algumas pessoas. Mas não é nada apocalíptico, não. Então é um pouquinho de fake news que tem chegado pra gente aqui. É, bom, é porque as pessoas, elas não... eu acho que o que falta nos jornalistas é trazer a notícia na sua integridade, né? Porque, tipo assim, eles pegam e focam num grão de areia que está na praia, né? Tipo isso. E aí Né? eles noticiam aquele grão de areia, mas eles não mostram a praia. Então é mais ou menos por aí, eu acho.
Acho que por aí Bacana. também deve ser mais ou menos isso. É isso aí. E a gente está aqui hoje para falar justamente, não é do coronavírus, nem da pandemia, mas a gente está aqui para Não. falar sobre o Universo Renascer, que é uma criação sua. Você é um desenhista, é um designer gráfico também. E a gente está aqui para falar sobre a sua criação e recentemente saiu também a sua HQ, Sede de Justiça, com o jovem Christian, que inclusive eu cheguei a falar lá no Comics Review. E saiu aí também lá na revista do Otaku Cristão, que eu também falei lá no Comics Review, e postei aqui nos stories do Amigo Jesus. E eu gostaria que você começasse a falar sobre o universo Renascer. Eu gostaria que primeiro você situasse os nossos instas telespectadores sobre o que é o universo Renascer e o que ele traz para a gente, qual que é a história que a gente vai acompanhar no universo Renascer e o que tem a ver com a Sede de Justiça, que é o spin-off aí dentro desse universo. Beleza, eu vou tentar explicar de uma forma didática. Então, é mais ou menos isso, né? O universo Renascer, ele é um lugar onde as cidades são fictícias, né? Não tem ligação com a realidade. E é um universo que faz paralelo com verdades do nosso mundo, né? Verdades bíblicas e outras verdades, né? Presentes no nosso mundo real. Então, o universo Renascer, ele na sua centralidade da HQ Renascer, exatamente, que é a HQ principal, né? Ele vai tratar de recomeços, de renascimento, tipo os personagens eles estão em constante mudança, né? E é uma história de muitas reviravoltas. E é mais ou menos por isso que ela tem esse nome, né? Os personagens eles costumam mudar de atitudes, eles costumam mudar de vida, né, durante a história, mudar de pensamento. E o nosso personagem principal do universo Renascer é um super-herói que teve os seus poderes, né, dados por um ser que eu não posso citar aqui porque a gente ainda está em sede de justiça, né? Mas que isso vai trazer para ele um grande, digamos, uma grande responsabilidade, né? Os poderes, né? É o Peter Parker. Grandes poderes. E tipo assim, esse personagem ele vai se tornar egoísta, né? Egocêntrico. E o primeiro renascimento da história é quando ele perde a primeira batalha. Olha o spoiler. Mas, assim, como é que o personagem é impossível de vencer vai perder a batalha, né? Então, mas isso aí é uma das pegadas que a história tem. E como é um acontecimento que é bem inicial, dá para falar sobre isso. Agora, assim, o universo Renascer como um todo, ele é um conjunto de histórias, né? Então tem a Renascer, que é a história principal, que conta a história desse super-herói, e tem dois protagonistas, que é justamente o super-herói Alexandre e o Christian, né, numa fase mais adulta. Então a gente está vendo o Christian no começo da fase adulta dele, saindo da adolescência, né? E aí, em Renascer, a gente vai ter ele mais maduro, adulto, realmente, né? E essa relação dele com o super-herói que é a chave da história, né? Que eles vão ter conflitos e tal, porque o Christian... Bom, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eles vão ter conflitos, eles vão ter conversões de ideias, né? Os dois vão entrar em consenso em algumas coisas. E, de certa forma, eles vão ser amigos, rivais, inimigos, e as coisas vão mudando assim dessa forma. Então, Sede de Justiça, ele vai começar, né, contando a história do Christian, que é um dos protagonistas de Renascer, e conta o passado dele, né, quando ele sai da adolescência e tal, que o pai dele abandonou ele,
E um dos mistérios gerais de todo o universo é por que o pai dele abandonou ele, né? Por como que isso aconteceu? Porque, assim, foi um abandono tão surreal, né? Que ninguém entendeu quando o pai dele foi embora, né? Então, é um dos mistérios da história. Bacana. E o Christian, ele tem a missão, né? De tentar se livrar do ódio que ele tem pelo pai dele. Então, o perdão é a chave da primeira história do universo renascer, que é a sede de justiça. Bacana. E aí, posteriormente, tem outra história que virá depois, né, de Renascer HQ, mas que fica por uma outra oportunidade de a gente falar. Bacana, Enes. Muita gente aqui entrando, ó. Entrou o Pedro, entrou a filha de um Deus poderoso, Gleidson, entrou o José Augusto, Eunice, o Álvares Caetano. Fala, Álvares, tudo bem? O Capitão Wi-Fi também. Eu descobri o Capitão Wi-Fi no app do HQ. Tem lá a revistinha dele, lá a revistinha digital. Obrigado por estar assistindo a gente, Capitão Wi-Fi. A Stephanie e a Dani Damaso também entrou aí. E, gente, para quem está entrando agora, a gente está conversando com o Enes. Ele é o autor de uma HQ independente que tem o nome de Sede de Justiça, que está dentro do universo Renascer, que tem outros personagens que ele vai apresentar para a gente ao longo do tempo. E ele lançou essa HQ online, não é, Enes? Fala pra gente onde o pessoal pode ler a sua história em quadrinhos. Então, eu lancei uma amostra da história em quadrinho, né? É uma amostra da parte 1, que não tem todas as páginas do capítulo, mas tem 12 páginas para leitura. E é possível encontrar no link da descrição do perfil de Renascer HQ. Então é @RenascerHQ, que é o perfil, e lá você encontra no link da bio o link para o site, para a leitura. Dia 30 vai ter também o lançamento do capítulo completo, né, com as páginas que estão faltando na amostra. Bacana, vou dar uma lida lá e depois eu vou fazer um como que você viu. Mostra pra gente aí um pouquinho dos personagens. Eu sei que tem um pôster ali atrás, se der pra você tá mostrando pra gente. Então, esse aqui, na verdade, é o pôster que vai ser a capa, né, do volume de Sede de Justiça. Então, eu pretendo lançar um volume impresso, né? Bacana. E vai ter as 4 partes. Sede de Justiça vai ser uma história dividida em 4 partes. E essa é a capa do volume com as 4 partes. Okay? Bacana, mano. Aqui muito nós legal, temos o Christian. Temos o Eduardo, que é um vilão. Legal. E temos o Júlio, que também é outro vilão. Bacana. Então, eles dois são irmãos, tá? E eles são bem maus, digamos assim. Lá em cima tem a irmã do Christian, que é a Milena. A grande Milena. E já ali tem outro já. pôster também de Sede de Justiça, com Esse o pôster ficou Christian, show. né? Como principal. Muito show mesmo. Eu tenho vários. A gente pode ver depois as ilustrações que eu tenho aqui. Então, você quer saber um pouco sobre alguma coisa específica? Sim, eu quero saber primeiramente sobre a inspiração por trás do universo Renascer e também a inspiração por trás dos personagens. Quem que te inspirou, o que que te inspirou. E acho que deu uma travada, não deu? Você conseguiu me ouvir? Consegui. A inspiração por trás do universo e dos personagens também. Eu vou aproveitar para dar boas-vindas para o pessoal, que eu não dei. Então, bem-vindo, pessoal, vocês que estão entrando aí na live. Tá bom? É uma honra ter vocês por aqui. Então, Rafael, a inspiração, certo? Uhum. A inspiração de Renascer, ela veio de várias influências e não teve uma específica. Eu acho, assim, que a maior inspiração que eu tive em questão de cenas e montagem de
de acontecimentos, né, tem mais inspiração em Avatar Lenda de Aang, que não é bem um anime, né? Então, aquela coisa dele ter um poder maior do que ele pode controlar, né? E aquela questão dele descobrir qual é a missão dele, né? Que ele não entende muito bem ainda qual é a missão dele. Isso daí inspirou muito a história Renascer, que eu peguei muito pro personagem principal. E eu tive outras influências também, né? Mas eu diria que essa foi a principal. Assim, quando eu montei Sede de Justiça e Renascer foi a principal inspiração. Bacana, mano. Muito bom mesmo. E você começou a desenvolver Sede de Justiça em que ano, mano? Eu acredito que seja no ano de 2013, mas eu vou dar uma confirmada aqui pra ti rapidinho. Olha, foi no ano que eu formei no ensino médio. Enquanto o Enes está dando uma olhada. Começou em 2014. Na verdade. No ano da Copa do Mundo. Foi o ano que nasceu a minha irmãzinha, que apareceu no vídeo lá que você comentou. Ah, tá. Ela nasceu nesse ano aí. Então, é isso aí. E aí, Enes, eu gostaria de saber o rapaz. seguinte. Oi. Aqui tá coçando meu nariz aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, Enes. Além de você tem falado aí sobre as inspirações por trás e tudo mais, e também falou um pouco sobre o universo. Eu vi que você tem as influências também, teve a influência do Avatar, da Lenda de Aang, e até mesmo tem um pouquinho da influência do Peter Parker também. Eu vi lá um pouquinho. Tipo, o personagem Homem-Aranha, né? Uhum. É o meu personagem preferido da Marvel, né? O Homem-Aranha Peter Parker. E assim, eu com certeza tive influência, né? Eu não me inspirei nele, mas eu com certeza fui influenciado pelas histórias dele. E bacana. Eu também fui influenciado pelas histórias de Naruto, né? Pela história de Naruto. Né? Tem uma que página também é um anime que eu gosto muito. Que tá muito Naruto. Tipo assim, design de ambiente é muito Naruto mesmo. Meu design de ambiente. E o meu traço de personagem também já foi muito parecido. Hoje em dia ainda tem aquela pegada, mas é mais personalizado, digamos assim. Eu consegui achar minha identidade. Achou o traço, né? Isso daí é interessante também. E aí eu gostaria de saber uma coisa. A Renascer, ela sempre foi feita com o intuito de ser uma HQ cristã ou isso é uma coisa mais recente? Isso é uma coisa nova, né? Não tão nova. Tipo assim, 2014, que eu digo, é quando eu decidi que Renascer seria uma história cristã, né? Uhum. E aí eu comecei a montar a história, mas a ideia veio muito antes. Né? Então, assim, quando você pensa sobre história em quadrinho, né? Sempre vem várias ideias na cabeça e aí você acaba desenhando, deixando ali de lado e depois você pega de novo, né? Então, eu diria que assim, a primeira ideia de Renascer veio lá por 2008 e eu passei só uma semana pensando sobre ela. E inicialmente eu estava muito influenciado por várias obras como Harry Potter, aqueles filmes que passavam muito com dragões, tem? Coração de Dragão, Coração de Dragão. Eu assistia na sessão da tarde, mano. Teve uma época que passou um monte, né? Que o pessoal só lançava o filme de dragão. Pois legal. Aí também, isso aí também me influenciou. E
Devil May Cry, aquele jogo, não tem? Tanto que Do teve uma Dante arte. e tal. Teve uma arte que você compartilhou lá que eu falei que estava bem parecido. Pois é, a questão do sobretudo do personagem Alexandre, né? Foi inspirado no sobretudo do Dante, né? Dos primeiros jogos lá. Então, foi mais ou menos isso. Então, basicamente, assim, a história era um menino que fugiu da cidade, encontrou um ovo de fênix, e aí, com o tempo, ele foi... a convivência com a fênix deu poderes para ele. Né? Então, era mais ou menos isso. E eu não tenho como falar mais do que isso, porque eu só pensei nisso na época. Entende? E aí, depois que veio a questão do fundo cristão mesmo da história, e fundo Bacana. não, né? A história é praticamente inteira cristã. Bacana. E o Alexandre, bom, eu posso falar isso porque nas primeiras páginas de Renascer já vai ter isso, e eu vou dar logo um spoiler aqui, que no finalzinho de Sede de Justiça o Alexandre vai aparecer. Né? E o Alexandre, ele tem os poderes dele, veio de um senhor que entregou para ele um pássaro cujo era o próprio espírito dele, né? E o pássaro passou a habitar dentro do interior do Alexandre e ele ganhou superpoderes. Bacana. Então, é bem Espírito Santo, né? A questão do Espírito Santo habitar dentro de nós e tal, e atuar como nosso conselheiro e também como canal de poder, né, que Deus usa para nos usar. Mas, pois é, então é basicamente isso aí. E eu acho que é só. Né? Bacana, mano. Bacana. Eu expliquei direito, né? Eu acho que explicou. Deu para entender, pessoal? Aí o pessoal vai falar com a gente se deu para entender. Outra coisa também que eu queria comentar com você, Roberto. Eu também sou apaixonado com sobretudos. Eu não sei se ainda não chegou. Foi para você ou foi para o Jussier que eu mandei Supermanos? Acho que foi para o Jussier, né? Foi para você. Eu não tô nem lembrado. Eu tenho 24 anos, tô parecendo que tenho 500 na minha mente. Mas foi o seguinte. No Supermanos, o elétrico, ele usa um sobretudo também, e eu sou apaixonado por sobretudo. Desde de Matrix, lá, eu sou apaixonado por sobretudo. Eu acho muito legal. O Matrix, eu também sou muito apaixonado. Fica muito, assim, fica estiloso o personagem de sobretudo, né? Principalmente quando é sobretudo preto, assim, aí você fala assim, nossa, tem respeito. Quando o cara usa o sobretudo, ele tem respeito. É isso aí. Pois é, eu tenho aqui em casa a trilogia do Matrix em 3 DVDs com box. Tá? Eu sou bastante fã de Matrix. Tem uma referência de Matrix também lá na sua revistinha. Eu também gosto muito de Matrix, principalmente o 1, que tem muito um paralelo assim com a Bíblia e a história de Jesus. Apesar de Matrix ser um mix de cosmovisões, de várias religiões, mas no primeiro predomina muito essa questão da história de Jesus em si, e da própria conversão do ser humano, é muito interessante de ver. A questão como Matrix se trata o acreditar que o Neo é o escolhido ou não, né? De ter fé ou não, né? Isso é bem interessante mesmo. Tem a cena da colherzinha também e tudo mais. Tem a questão de ser traído, morrer e ressuscitar. É muito interessante. Mas voltando aqui, outra coisa também que tem lá são as referências, né? E além das referências, tem também as marcas que são satirizadas na historinha. Fala aí com a gente sobre as referências e as marcas satirizadas, igual do restaurante Bob's e tudo mais. Bom, eu tentei fazer... Como eu queria um universo que não fosse o universo real, né? Eu queria que fosse um universo todo inventado, né? Idealizado.
é, eu não queria que também tivessem marcas lá, até porque, mesmo que fosse o nosso próprio universo, né? Eu não poderia utilizar marcas dentro da história, né? Porque poderia dar um problema depois, É, né? Então, Bob's virou Bob's, Facebook virou Facebook. Os filmes que eu faço referência na história também tiveram seus nomes modificados. Por exemplo, Matrix, né, virou Magix, de magia, né? é. O Rock, né, Rock do Rock Balboa, virou Rock com I no final. E Dragon Ball virou Color Ball. Não sei se Eu vi você lá. entende a referência, né? Aham. Ficou muito legal. Pois é. Então tem essa questão aí, mas é mais assim. As referências são mais para ter um para você ter uma descoberta cômica, né? Ao ler a história. Você pega, lê aquela marca e você vê a mudança, né? E aí você acaba tendo um momento de descontração no meio da leitura. Foi por isso que eu Bacana. coloquei essas marcas. Bacana. E você tem outras histórias fora do universo Renascer, sem ser do universo Renascer? Eu tinha, eu tinha histórias, aliás, tá guardado a sete chaves, mas eu tinha uma história que se chamava Blackout, né? Ela não fazia parte do universo Renascer. Agora que eu estou pensando em fazer umas mudanças nela para jogar dentro do universo, né? Porque pela forma como eu construí ela se encaixa perfeitamente. E Blackout, eu cheguei a desenhar alguns capítulos. Eu desenhei cerca de 4 capítulos de Blackout. Inclusive, eu desenhei um capítulo extra cômico, assim, só para dar uma introdução à história. Tipo, eu peguei os personagens, eu fiz como se eles estivessem num programa de TV, né? Bacana. E aí eles apresentavam a história que ia iniciar e tal, não sei o quê. Então, na história original, né? Tomara que o pessoal esqueça isso, né? Mas na história original, Vai estar no YouTube eram, depois. eram dois grupos de pessoas, né? Eu, inclusive, me inspirei um pouco naquele filme Jumpers. Não sei se Aham. você Já chegou a vi, já. assistir. Que tinha os Jumpers e tinha o pessoal que era os caçadores, né? De Jumpers. Aham. Então, eles viviam para caçar Jumpers, né? E os Jumpers viviam fugindo deles, né? Então, nessa história, teria os personagens que eram descendentes de um dragão mitológico. Eles adquiriram o poder desse dragão e esse poder foi passado de geração em geração, né? Uhum. E teria os caçadores de dragões, né? Que são pessoas chamadas de dragões. E esses caçadores, eles seriam tipo ninjas, né? Assassinos mesmo, que vivem só mesmo para matar, né? Então, não adianta entrar muito em detalhes, mas era mais ou menos isso, a história. Bacana. Então, eu tenho sim. Legal. E, Enes, qual que é o seu processo de criação aí? Você escreve o roteiro primeiro, você faz o argumento, depois você faz o storyboard, depois você vai e começa a desenhar. Como é que é o seu processo de criativo aí? Bom, quando eu comecei, né, eu ainda não tinha muita experiência com criação de história. Então, eu participei de um grupo de desenhistas, né, chamado Steep. E lá nesse grupo a gente, inclusive, foi uma das histórias que eu desenhei. Então, a página ainda existe no Facebook, né, Grupo Steep.
você quiser dar uma olhada lá depois. Depois vou dar uma olhada. E eu aprendi muito olhando o roteirista escrever, né? Porque ele escrevia e como eu tinha algumas ideias boas, né? E eu tinha uma noção de narrativa, a gente se ajudava, né? Bacana. E eu sempre tive essa noção meio assim clara, né? De narrativa e tal, de contar histórias. Eu só não sabia como colocar em prática, né? Uhum. E aí, depois que eu fiz esse trabalho, eu passei a colocar em prática. Então, hoje, o meu processo criativo, eu penso na ideia, eu gravo áudio, né? Para mim não esquecer. Bacana. E aí eu escrevo o roteiro, com detalhamento de cenário e tudo mais. Eu faço os designs dos cenários, design dos personagens. E aí eu faço um esboço de toda a história num A4 dobrado no meio, né? E para me ter uma ideia de como ele vai ficar encadernado, né? Então eu faço o esboço da história inteira e aí depois que eu vou fazer o esboço no papel A4 inteiro, faço a finalização e a digitalização e depois o tratamento no computador. No caso de Sede de Justiça, eu já tenho, no caso, a história inteira esboçada, né? Eu só preciso terminar de desenhar ela em tamanho macro, né? E fazer a finalização e o tratamento no computador. Bacana. O Marcos está comentando aqui, ó. E aí, amigos? E aí, Marcos? Aí ele comentou aqui, storyboard, né? É isso daí que o Enes faz, que é o storyboard. Antes É isso aí. Da história, a gente está falando sobre o universo Renascer, que tem a XCOM é o evento que o Marcos faz em várias regiões do Brasil. O principal acontece lá em Valinhos. E é um evento muito bacana para a cultura pop cristã em si e também para nós que somos quadrinistas. Eu tenho como alvo estar indo lá e levar os Supermanos lá também. E espero um dia te encontrar lá, Marcos. E tenho como alvo também trazer a XCOM aqui para o Brasil. Quem sabe você não leva a XCOM aí para Manaus? Eu gostaria de te perguntar. Sabe, né? Eu gostaria de te perguntar também como que é a questão aí dos quadrinhos independentes em Manaus e como que estão os eventos aí. Tem eventos cristãos que falam sobre cultura pop, as igrejas são mais fechadas, e os eventos que tem mesmo seculares, como que eles são? Bom, cultura pop não se fala nas igrejas, praticamente. Tipo assim, não se fala de cima para baixo, né? Se fala no meio dos jovens, né? Mas não que seja ministrado de púlpito, né? Uhum. E nós não temos eventos aqui na cidade cristãos relacionados à cultura pop ainda. Eventos seculares, a gente só tem um, que é o Anime Jungle Party, né? Esse evento, no início, ele era bem movimentado, né? As pessoas iam bastante para lá, mas aconteceu que a Coca-Cola, né? Ele pode falar o nome da Coca-Cola, né? Pode. E aí, tipo, a Coca-Cola entrou como patrocinadora, né, do evento. E aí eu não sei o que aconteceu, talvez tenha sido questão de pressão, né, dos patrocinadores, que o evento passou a chamar muitos YouTubers, né? Tipo, YouTuber abobrinha, né? Tipo, que não tinha nada a ver com o universo dos quadrinhos, nem dos animes, nem dos filmes. Não tinha nada a ver com o universo geek em geral, né? E aí, inclusive, eles passaram antes eles tocavam músicas de anime, né? Músicas japonesas lá. E aí depois eles passaram a tocar funk, né? Então as pessoas foram se distanciando. E aí virou um evento onde só criancinhas iam, criancinhas que assistiam YouTubers de Minecraft, digamos assim, né?
Porque os youtubers que chamavam eram youtubers de Minecraft, de joguinhos eletrônicos e tal, não tinha a ver com a cultura dos animes, né? Digamos assim. Antes não, eles chamavam dubladores e tal, hoje em dia não. Aí, eu não sei agora como é que vai ficar, porque o Anime Jungle perdeu o patrocínio da Coca-Cola. Né? E eles fariam outro evento agora, não vão fazer mais por causa do coronavírus, mas eu estou com esperança que talvez mude alguma coisa, né? E eles voltem às origens. Então, vamos aguardar. Ele falou, o Marcos falou aqui com a gente, ó, YouTube traz públicos, muitos eventos fazem isso, perde o foco. Eu concordo. Eu acho que se fosse, por exemplo, youtubers que falam sobre quadrinhos, cultura pop, aí é uma coisa. Mas aí traz youtuber sobre joguinho de Minecraft, de slime, aí já vai indo para um lado que não tem nada a ver com o evento, aí é complicado. Aqui em BH a gente tem muitos eventos também de quadrinhos. A gente tem eventos cristãos de cultura pop, como o Congresso Nerd Cristão, que teve no ano passado. Mas a gente também tem o famoso FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece acho que de 2 em 2 anos. Ia acontecer esse ano, em março, mas só que não aconteceu por conta do coronavírus. Mas, para mim, o FIC ele é o evento de quadrinhos nacionais mais focados em quadrinhos que tem. Ele não desviou o foco. Eu acho que nem a própria Comic Con Experience conseguiu manter o foco nessas questões. O FIC conseguiu. E isso eu acho muito bacana e eu tenho orgulho do FIC por ser mineiro. Mas continuando aqui, ele falou, a própria CCXP perdeu o foco de muita coisa, é verdade. A CCXP perdeu mesmo o foco de muita coisa. E o FIC é um que continua aí nesse foco soberano e ele tem público. Aqui em BH, você vai no FIC e tá lotado. E vem gente de muitos outros lugares do Brasil pra cá. Eu ainda pretendo um dia ir por aí. Né? Se Deus permitir. A gente se encontra. A gente se encontra. Quem sabe a gente não fica um do lado do outro lá nas mesas. Muito quem legal. sabe. Você já com o Renascer impresso, eu com a continuação do Supermanos também impresso. Vai ser muito bacana. Quem sabe. Muito bacana mesmo. E tem um congresso Nerd Cristão que teve ano passado e foi legal. Eu fiz o pré-lançamento dos Supermanos lá e depois eu fiz o lançamento dos Supermanos num evento que eu fiz o próprio lançamento dos Supermanos. Mas aqui eu vejo aqui as igrejas mais abertas para a cultura pop do que em outras localidades. Eu vejo bem mais aberto. Igual, por exemplo, o Arley do Pop Store, ele perguntou para mim sobre essa questão. Se eu tive dificuldade de apresentar Supermanos na igreja e tudo mais, eu falei que aqui eu não encontrei essa resistência. Os quadrinistas do Brasil preferem FIC que os outros eventos. É verdade, a gente prefere FIC que os outros eventos. Que é bem mais quadrinhos. Você vai lá, quadrinhos, e você expõe a sua mesa lá, e quando você vai nos painéis, é sobre quadrinhos, não outra coisa que o pessoal fica viajando e tudo mais, é um ótimo evento mesmo. Eu estaria no FIC esse ano, mas estamos esperando nova agenda. Se você vir, Marcos, a gente se encontra. Outras pessoas também vão vir, como, por exemplo, a Carol vai vir também. E, agora, vamos entrar no momento emocionante aqui da live do Amigo Jesus. Uma coisa que eu não falei que eu iria te perguntar, mas eu vou te perguntar. Meu Deus. Mas é o seguinte, mas tu não me falou nada que tu ia me perguntar. É verdade, a gente não fala nada, pega todo mundo na surpresa. Eu gostaria que você contasse pra gente o seu testemunho, como que você conheceu Jesus. Porque todo desenhista que vem aqui na live, eu faço essa pergunta, ele conta o testemunho e é muito edificante. Tá legal. Então, eu me converti numa data emblemática. Foi no dia 10/10/2010. Por que coisa, mano. Muito legal. E foi assim. Foi na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus no Amazonas.
E não foi na cidade de Manaus, foi na cidade de Tabatinga. Na época eu estava estudando no ensino médio, no último ano do ensino médio, não, no último não, desculpa, no segundo ano do ensino médio, né? E tinha um rapaz na minha sala de aula, né, que ele era filho de um pastor. Eu não conhecia Jesus ainda. Tipo assim, eu conhecia no sentido de saber quem é, né? No sentido de você saber o que ele fez e quem ele é e por que ele é importante, né? Nesse sentido, eu conhecia Jesus. E que a Bíblia fala de Jesus, esse tipo de coisa, né? Uma visão de quem sabe o que é, mas nunca viveu aquilo, né? Então, assim, esse rapaz, uma vez, eu me lembro, né, que o professor faltou. O professor faltou, não deu aula. E aí ele sentou na cadeira do professor, né, e começou a falar sobre Apocalipse, sobre o Apocalipse bíblico. Né? Interessante. E aí começou a se juntar uma rodinha, né, ao redor dele na sala de aula dos alunos. E aí todo mundo ficou ouvindo ele falando sobre o Apocalipse, né? Todo mundo achando interessante, não sei o quê. E aí eu me aproximei dele depois disso, né? Até que ele me convidou para um encontro com Deus, que é um retiro que a IADAM faz, né? Que é um retiro onde são tratados os fundamentos da fé e lá você é meio que você leva um murro na cara, sabe? Eu já fui, Deu pra ouvir aí. Já. Pois é, aí, tipo, nesse encontro, foi tipo assim, né? Tem muita coisa mística, né, e tal, que, porque, assim, pelo que acontece lá, as pessoas contam, né, e tal. E quando eu fui, esse amigo meu me convidou, né, eu resolvi ir. Ele disse que ia comigo e o sem vergonha não foi, no final das contas eu fui sozinho, né? E aí eu ainda disse pra ele assim, cara, se começarem a orar lá nesse negócio, eu não vou cair endemoniado não, né? E aí ele diz, rapaz, talvez. Aí eu fui, né, desconfiado e tal. E ele me disse que eu ia sentir alguma coisa diferente lá, né? E aí, além da palavra, né, eu ia sentir um toque do Espírito Santo lá. E eu sei que eu passei sexta, que a gente vai na sexta, passei sábado, domingo, e nada, né? Eu gostei das mensagens, mas algumas pegaram pesado demais e eu fiquei com medo, né? Porque você passa a conhecer a realidade espiritual, né? As coisas que o inimigo que você tem, né? Que não é só você mesmo, né? O inimigo mais difícil de lidar é você mesmo, mas tem um inimigo que é perigoso também, né? É verdade. Que está ao nosso derredor. E aí, quando você é apresentado essas verdades, você fica com medo, né? Porque você passa a saber que existe uma guerra ao seu redor. Então, o que aconteceu comigo foi só que eu tive medo, né? Eu fui impactado lá no encontro, mas eu fiquei com medo de assumir a fé, né? Pegar o que me apresentaram, né? E aí, quando eu cheguei, porque tem o encontro, né? Aí, quando você chega, você é recebido por várias pessoas, né? E aí, por incrível que pareça, né? Um amigo meu, um colega da escola, que ele não era cristão, né? Aliás, ele era muito sem vergonha, ele era um cara que bulinava os outros, né? Ele era um cara que me bulinava, mas mesmo assim eu era amigo dele, né? E ele só via me fazendo raiva, né? Todo tempo.
Então, ele era uma pessoa difícil de lidar, né? Mas, quando eu cheguei do encontro, ele estava lá, né? Ele, mais uma outra amiga minha. E eu lembro como se fosse hoje, né? Que ele me abraçou forte. E aí ele disse assim: Roberto, vamos aceitar Jesus. E, tipo, ele não tinha ido, ele, sei lá, o que que deu nele. Mas ele resolveu aceitar Interessante. Jesus naquela hora e aí eu peguei e fui com ele, fui na onda, né? E resolvi naquele dia mudar a minha vida, aceitar Jesus Legal. como meu Senhor, meu Salvador, reconhecer, né, na verdade, como meu Senhor, meu Salvador. E daquele dia em diante minha vida mudou. Legal. Foi realmente um nascer de novo. Foi Muito marcado, ficou marcado. bacana pra caramba. Muito legal, Enes. E desde lá até hoje, firme e forte, você tá na mesma denominação ainda? Tô na mesma denominação. Bacana, Enes, bacana. Ô Enes, você tem o mesmo nome do meu pai, que é Roberto. É, o mesmo nome do meu pai. E é o seguinte, Enes, agora a gente está entrando na reta final da live. A gente está com Aham. o tempo findando já, falta mais ou menos uns 10 minutos para acabar. Eu gostaria que você desse conselhos para quem quer ser desenhista e quer fazer uma HQ cristã independente. Quais que são os conselhos que você daria para o pessoal que quer ingressar na questão de fazer HQs cristãs e usar isso para obra missionária? Bom, no caso, assim, nós temos duas possibilidades, né, quando nós falamos de HQs cristãs. Existe a possibilidade de você trabalhar com HQs, né, porque é o seu hobby, é a sua paixão, né, e você, ao contar histórias, você contar histórias que passam princípios bíblicos, né. E existe também a questão de você pregar a palavra através das histórias em quadrinhos. Então, digamos assim, um é você faz histórias em quadrinhos e consequentemente, você conta um pouco de Bíblia, né? E o outro você conta a Bíblia utilizando histórias em quadrinhos. Então, um, no caso, na primeira opção, a história em quadrinho, ela é o seu... É como se, digamos assim, você fosse um vendedor de bombons, né? Aham. E aí você está vendendo seus bombons e você aproveita para pregar a palavra, né? Bacana. Você vai no gancho, né? E aí, essa é a primeira opção. E a segunda opção seria de você pregar a palavra e aproveitar para vender bombons. Então, não sei É se você está verdade. entendendo. Não, tá dando para Não sei se entender. você... Deu para entender, né? Então, assim, a segunda opção, que é a questão de você pregar a palavra para vender bombons, ou para vender bombons não, e vender bombons, né? A questão de você levar a palavra como você fazer HQs como uma questão missionária, é preciso muito cuidado e relacionamento com Deus. Eu Aham. diria que para você contar uma história que ela tem o intuito realmente de chegar nos corações, de fazer com que pessoas sejam apresentadas à verdade bíblica, né? Apresentadas a Cristo, né? Não é questão de tipo você fazer uma história em quadrinho e para você não contar uma história antibíblica, você conta uma história que tem um fundo bíblico. Não, seria, Aham. no caso, você contar uma história realmente que é bíblica, que é evangelística, né? Aham. Se você tem esse intuito, tudo começa e termina nos pés de Deus. Bacana. Porque
se a mensagem é para ir em direção aos corações, né, e não à cabeça, digamos assim. Porque eu digo questão de conhecimento, né, intelecto. É preciso que a mensagem venha de Deus, né? A Bacana. mensagem ela precisa ser ministrada por Deus. Então, você precisa estar em oração e confiar em Deus, não confiar em si mesmo, né? Às vezes, nós, como quadrinistas, nós vamos ver a dificuldade, né, do mercado brasileiro, né, e tal, de HQs. E a questão do povo brasileiro em si não ser muito leitor, né? Mas quando você faz uma história que em sua matriz, em sua totalidade é bíblica, e ela está de acordo com a vontade de Deus, essas barreiras elas são quebradas, né? E, tipo assim, ela vai além dessa questão de só ter um fundo bíblico para me sentir bem, para me sentir com a cabeça tranquila, né? Mas ela realmente tem a missão, né, de levar o evangelho. Então, isso tem que estar bem claro na nossa cabeça, né? Porque Bacana. se for uma questão de você levar uma história que é sobre dragões, digamos assim, é uma história mitológica e tal, e você só bota os princípios bíblicos para dizer que tem princípios bíblicos, né? Se torna uma história como qualquer outra, né? Então, não é uma história que foi feita para ministrar, é uma história que foi feita para entreter. Então, tem a história para ministrar e a história para entreter, né? A questão de sede de justiça, ela no início, ela era uma história para entreter, com o fundo bíblico. E aí ela se tornou uma história para ministrar ao longo do tempo, né? Então, tipo assim, você escrever histórias tem a ver com maturidade, né? A Carol falou disso, né? É verdade. E essa questão do porquê você contar uma história, qual o motivo que você quer contar a história, se você quer contar só para você ganhar dinheiro, ou se você quer contar realmente para que vidas sejam transformadas. Então, o motivo é muito importante. Porque o motivo ele vai definir se você vai permanecer mesmo com as dificuldades ou se você vai desistir, né? Questão de técnica, de estudos, essas coisas. Eu acho que eu não vou falar disso, mas só do que eu acho mais importante, que é essa questão de você saber exatamente o porquê você quer contar aquela história, né? E aí, se for um motivo realmente profundo, ela vai para frente. Bacana. Enes, é o seguinte, já está acabando o nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram vai aparecer que falta não sei quantos segundos para acabar a sua live, porque é mais ou menos 1 hora de limite. Então é o seguinte, a gente vai ter que começar a despedir do pessoal agora, antes que apareça aquele reloginho, e tem que falar, tchau, gente, vamos embora, obrigado e tudo mais. Então, primeiramente, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, por ter separado também tempo para estar falando sobre a sua história em quadrinhos e para estar cedendo essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe seu projeto, que ele faça muito sucesso, que a gente veja muito ainda desse universo renascer, muito das edições ainda dele. Que no nome de Jesus também saia um crossover com Supermanos. E além disso. Pode ser, né? E além disso também, que Deus te abençoe muito e muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos que assistiram, todos que comentaram, todos que ainda vão assistir também, quer seja aqui no Instagram, quer que seja no YouTube. Muito obrigado. E Deus abençoe vocês. Enes, agora a palavra é com você para estar despedindo também do pessoal aí, para a gente encerrar a live. Tá bom. Rafael, eu queria agradecer, né, por você tá me disponibilizando esse momento aqui para falar um pouco da minha história. E é muito importante para mim
essa questão toda de falar sobre isso, porque já é praticamente o trabalho da minha vida, né, digamos assim. É o meu sonho, né, Bacana. de ser quadrinista e eu, Legal. inclusive, saí do meu trabalho porque eu queria ser quadrinista, né? Eu queria agradecer todo mundo aí que tá assistindo, todo mundo que já assistiu e que vai assistir também. Que Deus abençoe vocês e que Amém. a história aí de justiça realmente faça algo por vocês, né? Faça algo Amém. pelas pessoas e que chegue aos corações, amém? É isso. Amém. É isso aí também. Gente, lembra de curtir as redes sociais e seguir o Enes lá na rede social, é Renascer HQ. Procura a É revistinha verdade. dele. Tem no próprio Instagram o link. Além de estar no Instagram também, tá lá no Facebook do Amigo Jesus. Eu compartilhei a HQ dele lá. Se você quiser, você pode ir lá no Facebook do Amigo Jesus. Quem não segue o Amigo Jesus, segue o Amigo Jesus também, que a gente vai estar sempre falando sobre essas outras HQs que estão surgindo, e a gente também vai estar falando também sobre as HQs do Amigo Jesus, que é Supermanos e a Charges. Então, a gente vai encerrar aqui agora a nossa entrevista com o Roberto Enes. Muito obrigado por estarem com a gente. Valeu, E valeu, valeu. se tem alguém assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa um like. Obrigado, Roberto. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. E até a próxima. Até a próxima.